O copo de champanhe estilhaçou-se contra o chão de mármore. Grace Whitmore ficou paralisada na festa de caridade, grávida de 7 meses. A mão do marido agarrava seu cotovelo, apertado demais. Minha esposa fica confusa com dinheiro, anunciou Preston para a sala. Ela queria doar $50 mil da minha conta, é claro. Todos sorriram. Pobre coitada, vivendo da generosidade do marido rico. Se eles soubessem. Grace pediu licença para ir ao banheiro. Pegou o celular. Abriu o aplicativo que o marido não sabia que existia. Saldo em Bitcoin. 18.500 moedas. Valor atual. $1,2 bilhão. $1,2 bilhão. O marido acabara de humilhá-la publicamente por querer gastar $50 mil, enquanto ela, secretamente, possuía 150 vezes o patrimônio líquido total dele. Preston a considerava dependente, sem poder. Grata pelo apoio dele. Ele não fazia ideia de com quem realmente estava casado. Esta é a história de como um investimento esquecido de $800 se transformou em uma fortuna bilionária. De como uma esposa controlada se tornou uma das mulheres mais poderosas da América. E de como o maior erro de um homem foi subestimar a mulher que carregava seu filho. O que acontece quando a esposa pobre se revela a bilionária secreta? Fique comigo, porque essa história está prestes a ficar muito, muito interessante. A taça de champanhe estilhaçou-se contra o chão de mármore. Todos se viraram para olhar. Grace ficou paralisada no centro do grande hall do Museu Metropolitano. Grávida de 7 meses. Sua mão tremia. Os dedos de Preston cravaram-se em seu cotovelo. "Cuidado, querida", disse ele. Sua voz se espalhou pela sala. "Você está sempre tão desajeitada ultimamente." As cabeças voltaram para as conversas. O pianista retomou a tocar. Um garçom apareceu com uma pá de lixo. O rosto de Grace queimava. Ela não tinha derrubado o copo. Preston tinha esbarrado em seu braço. Ela sentiu a pressão deliberada do cotovelo dele contra o dela. "Me desculpe", ela sussurrou. "Está tudo bem." Preston sorriu para o círculo de magnatas da tecnologia e suas esposas ao redor deles. Cérebro de grávida. Vocês sabem como é. As mulheres acenaram, solidárias, compreensivas. Seus brincos de diamante refletiam a luz do lustre. A mão de Grace foi para a barriga. O bebê chutou. Forte, insistente, como um protesto. Margaret Whitmore, a mãe de Preston, ajustou seu colar de ombro. Ela olhou para Grace com aquela expressão particular. Aquela que dizia que Grace deveria ser grata. Deveria saber o seu lugar. "Preston estava nos falando sobre sua pequena ideia de caridade", disse Margaret. Grace piscou. "Minha o quê?" "A doação que você queria fazer." O aperto de Preston em seu cotovelo se intensificou. "Para o hospital infantil, $50 mil. Grace havia mencionado isso naquela manhã, durante o café da manhã. Uma sugestão casual. A festa estava arrecadando dinheiro para a pesquisa de câncer pediátrico. Ela pensou que eles poderiam contribuir. "Da minha conta, é claro", continuou Preston. Sua risada era leve. "Fácil. Minha esposa fica confusa com dinheiro às vezes. Não é, querida?" O círculo a observava, esperando. "Eu só pensei", começou Grace. Sua voz saiu muito baixa. "O hospital infantil faz um trabalho importante." "Claro que faz." Preston deu um tapinha na mão dela. O gesto parecia carinhoso. Pareceu condescendente. "Mas $50 mil, isso é uma quantia significativa. Precisamos discutir essas coisas." "Você tem razão", Grace se ouviu dizer. "Eu deveria ter perguntado primeiro." Margaret sorriu. "Preston providencia tudo. Você é muito afortunada, querida."
As outras esposas murmuraram em concordância. Grace viu nos olhos delas. Elas a achavam mimada, estragada, uma jovem esposa vivendo do dinheiro do marido bem-sucedido. Se elas soubessem. Com licença, disse Grace. Preciso usar o banheiro. Ela se afastou. Devagar. Cuidadosamente. Seus saltos clicavam no mármore. Ela sentiu os olhos delas a seguindo, julgando seus tornozelos inchados, seu vestido de maternidade, sua incapacidade de segurar sua taça de champanhe. O banheiro estava vazio. Mármore creme, ferragens douradas. Música clássica tocava em alto-falantes escondidos. Grace trancou-se em uma cabine. Sentou-se na tampa fechada do vaso sanitário. Pegou o celular. Suas mãos tremiam ao abrir o aplicativo. Aquele que Preston não sabia que existia. Aquele conectado às contas que ele nunca tinha visto. Preço do Bitcoin: $67.534. Seu saldo: 18.500 moedas. Ela fez o cálculo automaticamente. Sua educação no MIT não tinha sido em vão. Patrimônio líquido: $829.000. $1,2 bilhão. E o marido acabara de repreendê-la publicamente por querer doar $50.000. Grace verificou o celular. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Os números não mudaram. Ela ficou sentada ali, no banheiro de grife do Museu Metropolitano, grávida de 7 meses, usando um vestido que custava $4.000. Preston o comprara para ela. Ele a havia lembrado desse fato 3 vezes. Ela possuía dinheiro suficiente para comprar o museu inteiro. E ela não podia doar $50.000 para crianças doentes sem a permissão do marido. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez. Eu sei, Grace sussurrou para sua barriga. Eu sei. Ela ouviu a porta do banheiro abrir. Vozes. 2 mulheres. Ela as reconheceu do círculo da festa. Você viu a cara dela? Disse uma. Pobre coitada. Bem, ela deveria saber se portar melhor. Os saltos da outra mulher clicaram em direção ao espelho. Preston Whitmore não é o tipo de homem que aprecia a esposa tomando decisões financeiras sem consultá-lo. Por quanto a startup dele foi vendida? $8 milhões, talvez um pouco mais. E ela tinha o quê? Nada. Ela era programadora ou algo assim. Ganhava talvez $60.000 por ano, se tanto. Silêncio. O som de batom sendo aplicado. Ainda assim, $50.000 não é nada para ele. Não é sobre o dinheiro, é sobre respeito, controle. Meu marido é o mesmo. Todos os homens bem-sucedidos são. Elas saíram. A porta bateu. A música clássica preencheu o silêncio. Grace ficou muito quieta. Seu coração palpitava no peito. Elas achavam que Preston ganhou $8 milhões e que isso era impressionante. Elas achavam que ele estava sendo razoável. Elas a achavam sortuda. Ela tinha 150 vezes o patrimônio líquido dele. E ninguém sabia. Grace se levantou. Foi até o vestido. Olhou para si mesma no espelho. Viu uma mulher grávida. Olhos cansados. Vestido caro. Brincos de diamante que Preston lhe dera de aniversário de casamento. Tudo nela gritava esposa rica, dependente, sustentada. Ela havia construído essa gaiola tijolo por tijolo, mês a mês. A pior parte? Ela tinha feito isso de propósito. Grace lavou as mãos. Reaproveitou o batom. Respirou fundo. Ela voltou para a festa. Encontrou Preston conversando com um grupo de investidores. Ele a viu. Sorriu. Caloroso. Amoroso.
Lá está a minha linda esposa, disse ele. Ele a puxou para perto, beijou sua têmpora. A mão dele repousou em sua barriga. Para quem observava, eles pareciam perfeitos. O empresário de tecnologia bem-sucedido e sua esposa grávida. O sonho americano. Só Grace sabia a verdade. Ela era a pessoa mais rica da sala. De longe. E estava presa. Grace estava no banco do passageiro do Tesla de Preston. O silêncio preencheu o carro. Não o silêncio confortável. Aquele que pressiona o seu peito. Preston dirigia. Sua mandíbula estava tensa. Suas mãos apertavam o volante. Você me envergonhou esta noite, disse ele finalmente. Grace olhou pela janela. As luzes de Boston passavam borradas. Eu derrubei um copo. Foi um acidente. Não o copo. A voz dele era aguda. A doação. Tocar nesse assunto sem discutir comigo primeiro. Eu mencionei isso esta manhã no café da manhã. Mencionei, não discuti. Preston pegou a saída para o bairro deles. Há uma diferença, Grace. A mão de Grace foi para a barriga. O bebê estava quieto agora. Dormindo, provavelmente. Ela invejou isso. A capacidade de simplesmente dormir durante o conflito. $50 mil não é troco, Grace. Ela quase riu. Quase disse a ele que $50 mil era 0,04% do patrimônio líquido dela. Erro de arredondamento. Menos do que ele gastava no carro dele. Em vez disso, ela não disse nada. Eu sei que você está emotiva agora. A voz de Preston suavizou. O jeito que sempre fazia quando ele estava prestes a dizer algo cruel, disfarçado de preocupação. Hormônios da gravidez. Eles tornam as mulheres irracionais. Eu não sou irracional. Você queria doar $50 mil sem falar comigo. Isso é irracional. Eles entraram na garagem. A casa se erguia diante deles. 4.000 pés quadrados. Estilo vitoriano. Bonita. Preston a havia comprado há 3 anos. Ele a lembrava disso regularmente. Grace esticou a mão para a maçaneta da porta. Espere. Preston desligou o carro. Eu não estou com raiva. Estou preocupado. Você não entende de dinheiro como eu. Tudo bem. É por isso que você me tem. Grace olhou para ele. Realmente olhou para ele. Quando ele se tornou essa pessoa, ou ele sempre foi assim, ela estava apenas apaixonada demais para perceber. Eu entendo de dinheiro, ela disse calmamente. Querida, ele esticou a mão para a dela. Você ganhava $60 mil por ano como programadora. Eu já tinha vendido minha startup quando nos conhecemos. Não estou tentando ser condescendente. Estou apenas declarando fatos. Fatos. Você não trouxe nada financeiramente para este casamento. Isso não é uma crítica. É apenas a realidade. Eu sustento a nós. Esse é o meu papel. Seu papel é cuidar de si mesma e do nosso bebê. O bebê chutou como uma pontuação, como concordando que algo estava muito errado ali. Grace abriu a porta do carro. Estou cansada. Claro que está. Preston deu a volta, ajudou-a a sair. A mão dele em seu cotovelo novamente. Sempre guiando, sempre controlando. Deixe-me ajudar você a entrar. Ela queria se afastar. Queria gritar que não precisava da ajuda dele. Que ela poderia comprá-lo e vendê-lo 100 vezes. Mas ela não o fez. Ela o deixou guiá-la pelos degraus. Para dentro da casa que ele comprou. A casa que ele nunca a deixava esquecer que ele comprou. Lá dentro, a casa estava escura, fria. Grace acendeu as luzes enquanto caminhava pela cozinha. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Exatamente onde Preston queria. Eu vou dormir, disse ela. Eu tenho que terminar um trabalho. Preston beijou sua testa. Não me espere acordada. Grace subiu as escadas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela passou pelo quarto do bebê. Já decorado. Paredes amarelas. Móveis brancos. Tudo perfeito.
tudo escolhido pela mãe de Preston. Grace não tinha escolhido nada. Cada sugestão que ela fazia era gentilmente redirecionada, educadamente anulada. Em seu quarto, ela se despiu devagar. Seu reflexo no espelho. Grávida de 7 meses. Estrias. Pés inchados. Um corpo que estava fazendo algo miraculoso. Criando vida. Preston costumava dizer que ela era linda. Agora ele comentava sobre o peso dela, seu desajeito, sua incapacidade de caber em suas roupas antigas. Grace vestiu o pijama. Sentou-se na beira da cama. Pegou o celular. O aplicativo Bitcoin abriu. Ela encarou os números. Eles se tornaram seu segredo. Sua salvação. Sua prova de que ela não era quem Preston dizia que era. Ela rolou o histórico de transações. Voltou para 2009. 15 de janeiro. 100 bitcoins comprados. $800 no total. $8 por moeda. Ela tinha 23 anos, uma estudante de pós-graduação no MIT, trabalhando em sua tese sobre criptomoeda e finanças descentralizadas. Seu orientador havia mencionado o Bitcoin. Um novo experimento. Tecnologia interessante. Talvez valesse um pequeno investimento. Grace havia tirado $800 de sua poupança. Tudo o que ela tinha depois de pagar o aluguel. Ela comprou as moedas. Configurou uma carteira. Anotou a frase de recuperação em um pedaço de papel. Depois, ela se esqueceu disso. Ela terminou seu diploma. Se formou. Começou a procurar emprego. Conheceu Preston em uma conferência de tecnologia em São Francisco. Ele era o palestrante principal. Bem-sucedido. Charmoso. Confiante. Ele a perseguiu. Flores, jantares, viagens de fim de semana. Ele a fez se sentir especial, escolhida, importante. Eles se casaram rápido, rápido demais, disseram seus amigos. Mas Grace estava apaixonada. Ela pensou ter encontrado sua pessoa, e ela tinha sido feliz. Por um tempo, ela trabalhou em uma pequena empresa de tecnologia. Escrevia código, participava de reuniões, voltava para casa para Preston. Eles conversaram sobre começar uma família algum dia. Compraram esta casa. Fizeram planos. Então veio o aborto espontâneo. A mão de Grace foi inconscientemente para a barriga. Isso foi há 2 anos. 13 semanas de gravidez. Um dia, tudo estava bem. No dia seguinte, não estava. Preston foi solidário, amoroso, protetor demais. Você precisa pegar leve, ele havia dito. Talvez largue o trabalho por um tempo. Estresse não é bom para você. Ela resistiu. Ela gostava de trabalhar. Gostava de ter seu próprio dinheiro. Sua própria vida fora do casamento. Mas Preston foi persistente. Gentil, mas firme. Como água desgastando pedra. Quando ela engravidou novamente, 6 meses atrás, Preston atacou. Desta vez faremos tudo certo, ele havia dito. Gravidez de alto risco. O médico disse, reduza o estresse. Isso significa sem trabalho. O médico disse, reduza o estresse, não sem estresse. Trabalhar é estressante. Deixe-me cuidar de você. Pareceu romântico, carinhoso. O marido dedicado, garantindo que a esposa ficasse saudável. Mas então vieram as pequenas mudanças, o e-mail do trabalho dela. Preston sugeriu que ela desistisse. Você não está trabalhando. Por que você precisa disso? O carro dela. O meu é mais seguro, mais confiável. Use o meu. Os cartões de crédito dela. Vamos consolidar nossas finanças. Mais fácil de rastrear os gastos. Melhor para os impostos. Mês a mês. Semana a semana. A independência de Grace foi desmantelada. Peça por peça. Ela não percebeu. Ou talvez ela tenha percebido e não quis admitir.
Ela estava assustada. Assustada de perder outro bebê. Assustada de fazer a escolha errada. Então ela deixou Preston fazer todas as escolhas. Até 3 meses atrás. Grace se lembra do momento perfeitamente. Ela estava limpando seu laptop antigo, aquele da pós-graduação, planejando doá-lo. Ela encontrou uma pasta antiga. Pesquisa de criptomoedas, notas de sua tese e o arquivo da carteira de Bitcoin. Suas mãos tremeram ao abri-lo, ao restaurar a carteira, usando sua antiga frase de recuperação. 100 Bitcoin. Ainda lá. Intocados. Ela tinha esquecido completamente. As moedas ficaram lá por 16 anos, durante a pós-graduação, durante o encontro com Preston, durante o casamento, durante a gravidez. Ela verificou o preço. $65 mil por moeda. 6,5 milhões de dólares. Grace quase vomitou. Enjoo matinal. Choque. Terror. Alegria. Tudo ao mesmo tempo. Ela passou 3 dias pesquisando, aprendendo, entendendo o que tinha. Ela dividiu as moedas em várias carteiras. Criou segurança elaborada. Configurou contas offshore através de escritórios de advocacia especializados em privacidade. Ela nunca gastou uma única moeda. Mas ela observou o preço. Diariamente, enquanto Preston lhe dava palestras sobre orçamento, sobre pedir permissão para compras, sobre ser financeiramente responsável. Ela se tornou uma bilionária por acidente, enquanto o marido a tratava como uma criança que não podia ser confiada com dinheiro. Grace olhou para o celular, para os números, para o seu segredo. Ela pensou em contar a Preston. Imaginou o rosto dele, o choque, a raiva dele, porque ele ficaria com raiva. Ela sabia disso com absoluta certeza. Não feliz por ela, não orgulhoso, raivoso. Ele iria querer o controle disso. Ele iria querer gerenciar, investir, tomar decisões sobre isso. Ele iria tornar isso dele, do jeito que ele fez tudo dele. O celular de Grace vibrou. Uma mensagem de texto de Rebecca Foster, sua colega de quarto da faculdade. Elas eram próximas no MIT. Se distanciaram depois da formatura. Se reconectaram recentemente. A mensagem dizia: "Como foi a festa? Me liga amanhã?" Rebecca era uma das únicas amigas que restavam a Grace. Preston havia sutilmente desencorajado a maioria de suas outras amizades. Ocupadas demais, exigentes demais, negativas demais. Grace digitou de volta. Foi bom. Ligo. Ela deletou a conversa. Preston às vezes verificava o celular dela, para o seu próprio bem, ele dizia, para garantir que ela não estivesse se estressando com e-mails de trabalho ou drama. Grace colocou o celular na mesinha de cabeceira, apagou a luz. Deitou-se no escuro. O bebê chutou. Um leve tremor. "Eu sei", Grace sussurrou novamente. "Algo tem que mudar." Mas o quê? E como? E quando? Ela estava grávida de 7 meses, financeiramente dependente, isolada dos amigos, morando em uma casa de propriedade do marido. Exceto que nada disso era realmente verdade. Ela apenas não podia provar sem revelar tudo. E revelar tudo parecia impossível. Perigoso. Errado. Grace fechou os olhos. Tentou dormir. Falhou. Lá embaixo, ela ouviu a voz de Preston. Ao telefone. Rindo. Falando sobre a festa. Sobre o quão bem tinha corrido. Sobre quanto dinheiro ele havia arrecadado para a caridade. Ele não mencionou Grace. Não mencionou o copo que ela derrubou ou a sugestão inadequada de doação. Para ele, ela já havia sido apagada, editada para fora da história, reduzida à esposa grávida, dependente, sustentada, grata,
A mão de Grace foi para a barriga, para o bebê crescendo dentro dela, a filha que ela estava criando. Porque ela sabia que era uma menina. Ela sabia desde o momento da concepção. Certeza profunda. Eu não vou criar você nisso, Grace sussurrou. Eu não vou te ensinar que amor se parece com controle, que cuidado se parece com apagamento. O bebê chutou. Concordância, aprovação, demanda por ação. Mas eu não sei como sair, Grace admitiu. Eu não sei como contar a ele. Eu não sei o que fazer. Ela ficou ali no escuro, grávida, rica além da conta, e completamente sem poder. Ou será que estava? O pensamento a atingiu como um raio, iluminando, aterrorizante. Ela não estava sem poder. Ela apenas se convenceu de que estava. Ela entregou as chaves de sua gaiola a Preston e chamou isso de amor. Mas a porta da gaiola estava destrancada o tempo todo. Grace abriu os olhos, encarou o teto, as sombras. Amanhã ela descobriria. Amanhã ela começaria a retomar sua vida. Esta noite ela só precisava sobreviver. Respirar. Lembrar-se de quem ela era antes de Preston. Antes da gravidez. Antes do medo. Ela era Grace Thompson, graduada pelo MIT. Ciência da computação. Tese sobre finanças descentralizadas. Inteligente o suficiente para comprar Bitcoin em 2009. Ela ainda era essa pessoa. Sob o medo, sob o controle, sob a gaiola cuidadosamente construída. Essa Grace ainda estava lá em algum lugar. E era hora de ela voltar. 3 meses atrás. Antes desta noite. Antes da festa. Antes de tudo mudar. Grace estava grávida de 7 meses naquela época também. Não, espere. 4 meses grávida. Ainda mostrando, mas não enorme ainda. Ainda capaz de se curvar sem grunhir. Ela estava limpando. Limpando obsessivamente. Aninhamento. Os livros de gravidez chamavam isso. O desejo incontrolável de organizar tudo. De se preparar. Preston estava no trabalho. Dias de 10 horas. Às vezes 12. Construindo sua nova startup. Outro aplicativo. Outra disrupção. Ele amava essa palavra. Disrupção. Grace estava sozinha na casa. A casa dela agora. A casa de Preston. Sempre. Ela começou pelo quarto. Depois os armários. Depois o depósito. Foi lá que ela encontrou o laptop antigo. O computador de pós-graduação dela. Dell, esfarrapado. Coberto com adesivos de codificação. Logo do MIT, Free Software Foundation. Um pinguim de desenho animado. Ela pretendia doá-lo anos atrás. Havia esquecido. Ficou em uma caixa de plástico, enterrado sob livros didáticos antigos e artigos de pesquisa. Grace o conectou. A bateria estava morta. Ela encontrou o carregador. Esperou que ele inicializasse. O papel de parede da área de trabalho era uma foto de Boston, da janela do apartamento dela. 23 anos de idade. A vida inteira pela frente. Nenhuma ideia do que estava por vir. Grace clicou em pastas antigas. Fotos, artigos, repositórios de código. Todo o detrito da educação de pós-graduação. Então ela encontrou uma pasta rotulada Crypto Research, seu trabalho de tese, notas sobre Bitcoin, propostas de Ethereum, sistemas descentralizados, o futuro do dinheiro. Ela se lembrou de seu orientador, professor Martinez. Ele estava animado com o Bitcoin, apaixonado até. Isso vai mudar tudo, ele havia dito. Oh, eu sei, anote minhas palavras. Grace estava cética, interessada, mas cética. Ela escreveu sua tese, fez sua pesquisa, e então, quase como um pensamento posterior, comprou algumas moedas. O arquivo da carteira ainda estava lá, criptografado.
protegido por senha. Grace o encarou por um longo tempo, tentando se lembrar da senha. Ela usava a mesma senha para tudo naquela época. Segurança terrível. Escolhas óbvias. Ela digitou o nome de seu cachorro de infância mais o ano de sua formatura. A carteira abriu. O coração de Grace parou. Parou de verdade. Então começou de novo. Rápido demais. Forte demais. 100 Bitcoin. Data da transação: 15 de janeiro de 2009. Preço de compra: $8 por moeda. Ela pegou o celular. Pesquisou o preço atual do Bitcoin. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia digitar. $65.512 por moeda. Grace fez o cálculo. $6.521.200. Ela correu para o banheiro, vomitou. Enjoo matinal. Choque. Puro terror. $6,5 milhões, sentados ali, esquecidos, por 16 anos. Ela se sentou no chão do banheiro, grávida, tremendo, chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo. Preston tinha $8 milhões, todo o seu patrimônio líquido com a venda de uma startup. Ele falava sobre isso constantemente. $8 milhões. Sua conquista, seu sucesso, sua prova de valor. Grace tinha $6,5 milhões e ela conseguiu isso esquecendo-se disso. Ela passou os 3 dias seguintes em um nevoeiro. Pesquisa, aprendizagem, entendimento. O Bitcoin havia mudado desde 2009. Era real agora, legítimo. As pessoas realmente o usavam, negociavam, construíam riqueza a partir dele. E Grace só tinha 100 moedas. Ela criou novas carteiras, mais seguras, mais protegidas. Dividiu as moedas em vários endereços. Configurou armazenamento frio, carteiras de hardware. Tudo o que os especialistas recomendavam. Ela nunca contou a Preston. Todas as noites ele voltava para casa. Perguntava sobre o dia dela. Ela sorria. Dizia que estava tudo bem. Ela organizava o quarto do bebê. Ela descansava. Ela lia livros sobre bebês. Ela nunca mencionou os $6 milhões crescendo em suas contas. Porque não eram mais $6 milhões. O preço continuava subindo. $66 mil, $67 mil, $68 mil. Agora, 3 meses depois, eram $1,2 bilhão. As moedas se multiplicaram em valor. Seu segredo havia se tornado algo enorme, impossível, aterrorizante. Grace se lembrou da primeira vez que quase contou a ele. 2 meses atrás. Eles estavam discutindo despesas do bebê. Preston estava calculando berços, creche, fraldas, fórmula, caso a amamentação não funcionasse. Vai ficar caro, ele havia dito, mas não se preocupe, eu dou conta, eu ganho o suficiente para nós 2. Grace abriu a boca, quase disse: eu também tenho dinheiro, muito dinheiro, mais do que você pode imaginar. Mas algo a parou. Um instinto, um aviso. Ela viu a expressão no rosto de Preston. A satisfação, o orgulho. Ele gostava de ser o provedor. O que tinha dinheiro. O que estava no controle. Se ela dissesse que tinha dinheiro, o que aconteceria com aquela satisfação? Para onde iria o orgulho dele? Grace fechou a boca. Não disse nada. Deixou o momento passar. Ela disse a si mesma que contaria a ele mais tarde. Quando o momento fosse certo. Quando ela descobrisse como dizer. Mas dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E o segredo ficou mais pesado. Mais difícil de compartilhar. Mais perigoso de revelar. Agora,
Deitada na cama após a humilhação da festa, Grace percebeu algo. Ela sabia o tempo todo, no fundo, sob as racionalizações e desculpas, ela não podia contar a Preston. Não agora. Talvez nunca. Porque Preston não a amava. Não de verdade. Ele amava a ideia dela. A esposa grávida. A mulher dependente. A pessoa que precisava dele. Se ela tivesse dinheiro, ela não precisava dele. E se ela não precisasse dele, quem ele era? O celular de Grace vibrando. Uma notificação. A atualização do preço do Bitcoin. 67.500 dólares. Seu patrimônio líquido. 1.240.750 mil dólares. Ela havia ganhado quase 5 milhões de dólares desde o jantar. Apenas sentada aqui, deitada na cama. Sem fazer nada. Preston estava lá embaixo, trabalhando, construindo sua nova startup, esperando vendê-la por talvez 10 milhões de dólares, se tivesse sorte. Grace tinha 100 vezes isso, e aumentando. A ironia era quase engraçada. Quase. Grace ouviu passos na escada. Preston vindo para a cama. Ela fechou o celular rapidamente. Fingiu estar dormindo. Ele entrou no quarto em silêncio. Se despiu no escuro. Deslizou para a cama ao lado dela. A mão dele repousou em seu quadril. Você está acordada? Grace manteve a respiração firme, uniforme, dormindo. Preston suspirou. Virou-se. Em minutos, sua respiração se aprofundou. Ele estava apagado. Grace abriu os olhos. Encarou o teto novamente. As sombras. O futuro. Ela pensou em sua mãe. Morta há 17 anos. Câncer de mama. Ela lutou contra isso por 3 anos. Sofreu com o tratamento. Nunca reclamou. Mas Grace se lembrou de algo que sua mãe havia dito. Perto do fim. No hospital. Doente demais para esconder a verdade. Eu deveria ter deixado seu pai, sua mãe sussurrou. Anos atrás. Quando eu ainda podia. Quando eu ainda tinha tempo. Por que você não o fez? Grace perguntou. 15 anos de idade. Sem entender. Eu estava assustada. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha opções. Eu pensei que estava presa. Você estava presa? Sua mãe sorriu tristemente. Não, querida. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Eu estava apenas assustada demais para tentar a maçaneta. A mãe de Grace morreu 2 semanas depois, nunca tendo saído, nunca tendo tentado a maçaneta. Grace colocou a mão na barriga, no bebê, em sua filha. Eu não vou morrer presa, ela sussurrou. Eu não vou te ensinar que prisão é segurança, que controle é amor. O bebê chutou, forte, insistente. Eu sei, disse Grace. Eu sei. Mas saber e fazer eram coisas diferentes. Grace sabia que tinha dinheiro. Sabia que tinha opções. Sabia que não estava realmente presa. Mas ela se sentia presa. Essa era a questão sobre a prisão. Às vezes as grades eram reais. Às vezes eram apenas na sua cabeça. E às vezes você as construía você mesma. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Dia após dia. Grace entregou o poder a Preston. Ela lhe deu o controle. Ela interpretou o papel que ele queria. Dependente. Grata. Pequena. Porque parecia mais fácil. Mais seguro. Menos assustador do que ser grande. Ser poderosa. Ser ela mesma. Mas fácil não era o mesmo que certo. Seguro não era o mesmo que feliz. Pequena não era o mesmo que amada. Grace fechou os olhos. Amanhã. Ela lidaria com isso amanhã. Exceto que amanhã estava dizendo isso há 3 meses. O amanhã nunca chegava de verdade. O bebê chutou novamente. Mais forte desta vez.
exigindo. Ok, Grace sussurrou. Ok, eu ouvi você. Ela tinha que fazer alguma coisa. Tinha que mudar alguma coisa. Tinha que parar de fingir que estava tudo bem. Mas o quê? E como? E quando? Grace não tinha as respostas. Ainda não. Mas ela sabia quem poderia ter. Rebecca Foster, sua colega de quarto da faculdade. Elas eram próximas no MIT. Moraram juntas por 2 anos. Conheciam os segredos uma da outra. Sonhos, medos. Rebecca era advogada agora, lei financeira, planejamento imobiliário. Ela havia mencionado isso no mês passado, quando elas se reconectaram. Quando Grace estava desesperada por uma amiga. Alguém de antes de Preston. Antes de tudo isso. Rebecca saberia o que fazer. Como se proteger. Como proteger o dinheiro. Como proteger o bebê. Grace tomou uma decisão. Bem ali, no escuro. Deitada ao lado do marido dormindo. Amanhã ela ligaria para Rebecca. Contaria tudo. Pediria ajuda. O segredo era pesado demais para carregar sozinha. A gaiola era muito pequena. O medo muito grande. Algo tinha que mudar. E a mudança sempre começava com um pequeno passo. Uma escolha assustadora. Um momento de coragem. Amanhã. Grace prometeu a si mesma. Amanhã tudo muda. O bebê chutou mais uma vez. Mais gentil agora. Se acalmando. Contente. Como se soubesse. Como se entendesse. Como se estivesse dizendo sim. Finalmente. Obrigada. Já era hora. Grace sorriu no escuro. Colocou a mão sobre os chutes. Conectada à sua filha. Ao futuro. À possibilidade. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou. Nós duas. Eu prometo. E pela primeira vez em meses, Grace realmente acreditou nisso. Na manhã seguinte, estacionamento do Whole Foods, Cambridge, 10 da manhã. Grace estava sentada no carro dela, no carro de Preston, o que ele a deixava usar, o que ele a lembrava ser mais seguro, mais confiável, melhor para o bebê. Ela estava sentada ali por 20 minutos, olhando para o celular, o número de Rebecca na tela. Liga para ela. Apenas liga para ela. Aperta o botão. Mas Grace não conseguia se mover. Seu polegar pairava sobre o botão de chamada. Congelado. O que ela diria? Oi, Rebecca, lembra de mim? Sua antiga colega de quarto? Aquela que desapareceu no casamento? Eu preciso de ajuda. Eu estou presa. Exceto que eu não estou realmente presa, porque eu secretamente tenho 1,2 bilhão de dólares. Mas meu marido não sabe. E eu estou com medo de contar a ele. E eu não sei o que fazer. Parecia insano. Era insano. O celular de Grace vibrou. Uma mensagem de texto de Preston. Não se esqueça do leite. E aqueles biscoitos que eu gosto. Os caros. Os caros. $8 por uma caixa de biscoitos. Preston os comprava sem pensar. Achava normal gastar $8. Grace transformou $800 em 1,2 bilhão. Mas claro, ela pegaria os biscoitos dele. Grace saiu do carro. Sua barriga tornava tudo mais difícil. Sair de carros, andar, respirar, existir. Dentro do Whole Foods, tudo era claro, limpo, orgânico, caro. Grace pegou um carrinho. Começou a fazer compras. Leite, biscoitos, vegetais. Todas as coisas que Preston gostava, aprovava. Queria na casa deles. Ela estava na seção de hortifruti quando ouviu. Grace! Grace Thompson! Grace se virou. Uma mulher, 40 e poucos anos. Profissional. Familiar. Muito familiar. Rebecca! A voz de Grace saiu estrangulada. Rebecca Foster estava lá. Terno sob medida. Postura confiante.
advogada da cabeça aos pés. Ela estava exatamente a mesma, um pouco mais velha, mas os mesmos olhos calorosos, o mesmo olhar direto. "Oh, meu Deus", disse Rebecca. "Eu estava pensando em você. Eu te mandei uma mensagem ontem à noite sobre..." Ela parou. Olhou para a barriga de Grace. "Você está grávida." 7 meses, Grace disse automaticamente. "Isso é maravilhoso." O sorriso de Rebecca era genuíno. "Parabéns." "Obrigada." Elas ficaram ali, sem jeito. Muito tempo havia passado. Muitos anos sem conversar, sem se verem. "Como você tem estado?" perguntou Rebecca. Grace abriu a boca para dizer bem, para mentir, para atuar. Em vez disso, ela começou a chorar. Bem ali, na seção de hortifruti do Whole Foods, cercada por couve orgânica e maçãs caras. Grace chorou. Soluços grandes e feios. O tipo que vinha de algum lugar profundo. Algum lugar que ela estava ignorando há meses. Anos, talvez. "Oh, querida", disse Rebecca. Ela se aproximou. Colocou a mão no braço de Grace. "O que está acontecendo?" Grace não conseguia responder. Não conseguia falar. Apenas chorava. Rebecca olhou em volta. Tomou uma decisão. "Vamos para o meu carro." Ela pegou o cotovelo de Grace. Guiou-a para fora da loja. Deixou os 2 carrinhos para trás. Conduziu Grace até um Lexus prata no estacionamento. Elas se sentaram no carro de Rebecca. Grace no banco do passageiro, ainda chorando, ainda incapaz de parar. Rebecca lhe deu lenços de papel. Esperou. Não pressionou. Apenas sentou ali, presente, paciente. Finalmente, a respiração de Grace diminuiu. As lágrimas pararam. Ela limpou o rosto. Olhou para Rebecca. "Sinto muito", disse Grace. "Não sinta." A voz de Rebecca era gentil. "O que está acontecendo? Eu não sei por onde começar. Comece por qualquer lugar." Grace respirou fundo e tremulamente. "Você se lembra da minha tese no MIT?" Rebecca franziu a testa. "Sobre criptomoeda? Bitcoin." "Sim." Grace torceu o lenço de papel nas mãos. "E você se lembra quando o professor Martinez sugeriu que comprássemos algumas? Como um experimento?" "Eu me lembro. Eu não tinha dinheiro. Você tinha uns $800 guardados." Rebecca parou. "Espere. Você realmente comprou Bitcoin?" Grace acenou com a cabeça. Não conseguia falar. Apenas acenou. Rebecca olhou para ela, a compreensão amanhecendo. "Você não fez isso." "Eu fiz. 100 moedas. $8 cada." "Puta merda." Os olhos de Rebecca se arregalaram. "Grace, você ainda as tem?" Grace acenou com a cabeça novamente. "Você sabe quanto elas valem." Rebecca pegou o celular. Começou a digitar. "O Bitcoin está em torno de $67 mil agora. Isso significa..." Ela parou. Fez o cálculo. Olhou para Grace com choque. $6,7 milhões. $1,2 bilhão. Grace sussurrou. "O quê?" "Eu não comprei 100 moedas. A quantia que comprei era equivalente a 100 moedas na época. Mas com divisões e crescimento e..." A voz de Grace falhou. "São $1,2 bilhão agora." O silêncio no carro era ensurdecedor. Rebecca olhou para ela, boca aberta, sem palavras. "Eu esqueci delas", Grace continuou. "Eu encontrei o arquivo da carteira 3 meses atrás. Eu estou guardando esse segredo desde então. E eu não posso contar a Preston. Eu não posso contar a ninguém. E esta noite naquela festa, ele me humilhou por querer doar $50 mil para um hospital infantil. Ele disse a todos que eu não entendo de dinheiro, que eu não trouxe nada para o nosso casamento, que ele me sustenta." As palavras saíram, cada vez mais rápido. Tudo, o controle, o isolamento, o jeito que Preston desmontou lentamente a independência dela.
O acordo pós-nupcial que ele continuava mencionando, o jeito que ele verificava o celular dela, fazia com que ela pedisse permissão. Tratava-a como uma criança. Rebecca ouviu, seu rosto ficando mais duro a cada palavra, mais irritado. Quando Grace finalmente parou de falar, Rebecca ficou em silêncio por um longo momento. Grace, ela disse finalmente, você precisa deixá-lo. Eu não consigo. Sim, você consegue. Você tem 1,2 bilhão de dólares. Mas ele não sabe disso. E se eu contar a ele, ele vai tentar controlar, pegar, tornar isso dele. Rebecca acenou. Eu entendo. Mas Grace, o que você está descrevendo é abuso financeiro. Padrão clássico. E você está grávida. Isso a torna ainda mais vulnerável. Eu sei. Sabe, porque do meu ponto de vista você tem todo o poder. Preston tem 8 milhões de dólares. Você tem 150 vezes isso. Você pode sair agora mesmo. Hoje. Você pode se estabelecer. Estabelecer seu bebê. Você nunca mais terá que pedir a permissão dele para nada. E Grace sentiu as lágrimas voltando. Não é tão simples. É tão simples. Você está apenas assustada, o que é válido. Mas Grace, você não pode criar um bebê nesse ambiente, você sabe disso. Eu sei. Então o que você está esperando? Eu não sei como. A voz de Grace quebrou. Eu não sei como sair, como contar a ele, como proteger o dinheiro, como me proteger. Eu estou grávida de 7 meses. Eu sinto que mal consigo respirar. E a ideia de fazer isso, de realmente sair, é aterrorizante. É, Rebecca finalizou. Eu sei, mas você sabe o que é mais aterrorizante? Ficar. Ensinar a sua filha que é assim que o amor se parece. Que controle é carinho. Que se fazer pequena é como você fica segura. As palavras atingiram como um tapa, verdadeiras e dolorosas. Grace olhou para Rebecca, sua velha amiga, sua colega de quarto, a pessoa que a conheceu antes de Preston, antes de tudo isso. Você vai me ajudar? Perguntou Grace. Claro, disse Rebecca imediatamente. É isso que eu faço. Lei financeira. Proteção de ativos. Posso ajudar você a estruturar tudo. Proteger o Bitcoin. Garantir que Preston não possa tocar. Estabelecer você para que seja financeiramente independente e ele não possa fazer nada a respeito. Isso não levará tempo? Trabalho legal? Papelada? Um pouco, mas podemos nos mover rápido se precisarmos. Rebecca pegou o celular. Primeiras coisas primeiro. Precisamos ter certeza de que seu Bitcoin está realmente seguro. Você disse que dividiu em carteiras? Sim, múltiplas carteiras de armazenamento frio, dispositivos de hardware, frases de semente anotadas e armazenadas separadamente. Bom, isso é bom. E está no seu nome? Não conjunto com Preston? Tudo no meu nome. Comprado antes de nos conhecermos. Ele não tem nenhuma reivindicação legal sobre isso. Melhor ainda, Rebecca estava digitando notas. Ok, é isso que vamos fazer. Você vai vir para o meu escritório hoje. Vamos revisar tudo. Estabelecer estruturas legais adequadas. Contas offshore, se necessário. Criar um muro entre você e Preston que ele não possa violar. Ele vai ficar com raiva. Deixe-o ficar com raiva. Ele não vai mais controlar você. Rebecca levantou os olhos. Grace, você está prestes a se tornar uma das mulheres mais ricas da América. Você pode lidar com um homem com raiva. Grace queria acreditar nela. Queria sentir essa confiança, esse poder. Mas tudo o que sentia era medo e cansaço e confusão. Eu não sei se consigo fazer isso, ela admitiu. Você pode. Você vai. Rebecca esticou a mão, apertou a mão de Grace. E eu estarei com você em cada passo do caminho. Você não está mais sozinha, ok? Grace acenou, limpou os olhos, respirou fundo e tremulamente. Ok,
Elas ficaram ali por um momento. Duas velhas amigas, reconectadas, prontas para lutar. Grace verificou o celular. Preston havia mandado mensagem de novo. Onde você está? Você está fora há mais de 1 hora. Eu tenho que ir, disse Grace. Preston está me esperando. Me liga hoje à noite depois que ele estiver dormindo. Faremos um plano. Ok. Grace saiu do carro. Começou a caminhar de volta para seu próprio veículo. Na metade do caminho, ela parou. Virou-se. Rebecca havia baixado a janela. Você está bem? Obrigada, disse Grace. Por não me julgar. Por me ajudar. Grace. A voz de Rebecca era firme. Fomos colegas de quarto por 2 anos. Você me ajudou a passar em cálculo. Você me ouviu chorar por términos. Você estava lá quando meu pai morreu. É isso que os amigos fazem. Nós aparecemos. Grace sentiu lágrimas novamente. Mas lágrimas boas desta vez. Lágrimas de gratidão. Ela foi até o carro de Preston. Entrou. Sentou ali por um momento. O celular dela vibrou. Rebecca havia mandado mensagem. Você consegue. Me liga hoje à noite. Grace respondeu. Eu ligo. Obrigada. Ela ligou o carro. Voltou para o Whole Foods. Comprou o leite e os biscoitos. Tudo na lista de Preston. Mas algo havia mudado. Alguma pequena coisa dentro dela se reergueu. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha ajuda. Ela tinha um plano. Ou pelo menos o começo de um plano. Grace dirigiu para casa. Entrou, colocou as compras. Guardou tudo exatamente onde Preston gostava. Ele estava em seu escritório, em uma ligação. Ele acenou para ela. Sorriu. Murmurou um obrigado. Grace sorriu de volta. Atuou. Interpretou o papel. Mas por dentro, ela estava diferente. Mudada. O desmoronamento no estacionamento havia quebrado algo. Deixado a luz entrar. Deixado o ar entrar. Ela não estava bem ainda, mas ficaria. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Grace subiu. Deitou-se. Colocou a mão na barriga. O bebê chutou. Forte. Insistente. Nós vamos ficar bem. Grace sussurrou. Eu prometo. E pela primeira vez ela quis dizer isso. 2 da manhã. Grace não conseguia dormir. Preston roncava ao lado dela. Profundo. Uniforme. Pacífico. Ela invejava isso. A capacidade de dormir quando tudo estava desmoronando. Exceto que nada estava desmoronando para Preston. O mundo dele estava exatamente como ele queria. Controlado. Ordenado. Dele. Grace saiu da cama com cuidado. Pegou o celular. Desceu. A cozinha estava escura. Fria. Ela acendeu uma pequena luz sobre a pia. Fez um chá de camomila. Descafeinado. Tudo era descafeinado agora. Tudo era aprovado. Seguro. Controlado. Ela se sentou à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Preston havia apresentado sua ideia de pós-nupcial no mês passado. Apenas para proteger nós dois, ele havia dito. Grace leu. Seu cérebro do MIT analisou a linguagem legal imediatamente. O pós-nupcial lhe dava $50.000 por cada ano de casamento. Eles estavam casados há 4 anos. $200.000 no total. Em troca, ela renunciava a todas as reivindicações sobre seus bens comerciais, seus investimentos, seus futuros ganhos. É justo, Preston havia dito. Você não trouxe nada para o casamento financeiramente. Eu estou sendo generoso. Grace quis rir. Quis gritar. Quis mostrar-lhe o celular. Sua carteira de Bitcoin. Seus $1,2 bilhão. Em vez disso, ela disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Isso foi há 3 semanas.
Preston tocava no assunto a cada poucos dias. Casual, persistente, como água desgastando pedra. Grace pegou o celular, abriu seu aplicativo de mensagens criptografadas, aquele que Rebecca havia dito para ela baixar. Seguro, privado. Preston não podia rastreá-lo. Ela digitou: "Você está acordada?" Rebecca respondeu imediatamente: "Sim, não consegui dormir. Você está bem? Posso te ligar?" "Claro." Grace saiu para o pátio dos fundos. Fechou a porta. O ar da noite estava fresco. Claro, estrelas visíveis, apesar das luzes da cidade. Ela ligou. Rebecca atendeu no primeiro toque. "Ei", disse Rebecca. "O que está acontecendo?" "Eu não consigo parar de pensar", Grace admitiu, "sobre tudo, sobre sair, sobre o que acontece a seguir. Isso é normal. Esta é uma grande decisão." Preston continua insistindo no pós-nupcial. Ele tocou no assunto novamente hoje à noite, no jantar, na frente da mãe dele. Claro que ele tocou. A voz de Rebecca endureceu. Ele está escalando. Esse é o comportamento típico de abusador. Pressão pública, pressão familiar, isolar você, fazer você sentir que não tem escolha. A mãe dele disse que eu deveria assinar, que é razoável, que eu deveria ser grata. A mãe dele está errada, Grace. Esse pós-nupcial foi projetado para deixar você sem nada. $200 mil depois de 4 anos de casamento. Isso é insultante, especialmente quando você trouxe 1,2 bilhão. Ele não sabe disso. Exatamente. Ele está tomando decisões baseadas em informações falsas, baseadas na suposição de que você é dependente, sem poder. Mas você não é. Grace envolveu o braço livre em torno de si mesma. O bebê estava ativo, chutando, movendo-se, inquieta como a mãe. "E se eu contar a ele?" Grace perguntou. "E se eu simplesmente mostrar a carteira? Provar que eu tenho dinheiro? E daí?" A voz de Rebecca era gentil, mas firme. "Ele de repente passa a te respeitar? Trata você como igual?" Grace, homens como Preston não mudam porque as circunstâncias mudam. Eles escalam. Eles encontram novas maneiras de controlar. Você não o conhece. Eu conheço o padrão. Eu vi isso centenas de vezes na minha prática. Homens ricos, homens pobres, não importa. O padrão é o mesmo. Controle, isolamento, abuso financeiro. E a gravidez piora isso. Você está vulnerável. Ele sabe disso. Ele está usando isso. Grace fechou os olhos. Respirou. Tentou manter a calma. "Eu estou assustada", ela admitiu. "Eu sei. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu não for forte o suficiente?" Grace. A voz de Rebecca era firme. "Certa. Você sobreviveu ao MIT. Você escreveu uma tese sobre finanças descentralizadas. Você teve a previsão de comprar Bitcoin em 2009. Você está sentada em um segredo tão grande por 3 meses sem desmoronar. Você é forte o suficiente. Eu não me sinto forte. Ninguém se sente forte antes de fazer a coisa difícil. Você se sente forte depois, quando você olha para trás e percebe que sobreviveu." Grace abriu os olhos, olhou para as estrelas, para a vastidão, para o universo que não se importava com os problemas dela, que continuava girando, apesar de tudo. "Minha mãe morreu presa", disse Grace calmamente, "em um casamento ruim, doente demais para sair, assustada demais, mesmo antes de adoecer. Ela me disse um pouco antes de morrer que gostaria de ter saído anos antes, quando ela ainda tinha tempo. Sinto muito. Eu não quero morrer presa. Eu não quero que minha filha me veja encolher, que aprenda que isso é normal, que isso é amor. Então não morra.
A voz de Rebecca era clara, forte. Escolha diferente. Você tem os recursos. Você tem o poder. Você só precisa usá-lo. Grace colocou a mão na barriga. No bebê, em sua filha. Diga-me o que fazer, ela disse, passo a passo. Diga-me como fazer isso. Ok. Grace ouviu papéis sendo remexidos. Rebecca entrando no modo advogada. Primeiro, precisamos documentar tudo. Cada vez que Preston controla dinheiro. Verifica seu celular. Faz você pedir permissão. Critica suas escolhas. Escreva datas, detalhes, contexto. Por quê? Porque se isso ficar feio, se ele revidar, precisamos de evidências, padrão de comportamento, abuso financeiro. Estamos construindo um caso. Um caso tipo legal? Talvez. Espero que não, mas é melhor estar preparada. Rebecca fez uma pausa. Segundo, precisamos mover seu Bitcoin. Não vendê-lo, mas criar estruturas legais, trusts, contas offshore, muros entre seus ativos e ele, para que, mesmo que ele descubra, ele não possa tocar. Quanto tempo isso leva? Para alguém com seu patrimônio líquido, cerca de 2 semanas, se agirmos rápido. Vou precisar de sua assinatura em documentos. Procuração para a estruturação financeira. Mas podemos fazer a maior parte remotamente. Ok. Terceiro, você precisa de um plano de segurança. Para onde você irá se precisar sair rapidamente? Você tem seus documentos, certidão de nascimento, cartão de segurança social, passaporte? Grace pensou. Eles estão no escritório de Preston, no cofre dele. Você pode pegá-los? Talvez quando ele estiver no trabalho, se eu souber a combinação. Você sabe? Grace hesitou. Eu consigo descobrir. Ele usa a mesma senha para tudo. Bom, pegue esses documentos. Coloque-os em um lugar seguro, onde ele não possa acessar. Onde? Meu escritório. Envie-os para mim por correio, ou traga-os quando vier para nossa consulta. Consulta? Amanhã, 2 horas. Você consegue? Grace pensou em sua agenda, na agenda de Preston. Que desculpa ela poderia dar? Eu consigo, ela disse. Bom, a voz de Rebecca suavizou. Grace, eu sei que isso é assustador. Eu sei que parece impossível, mas você está fazendo a coisa certa. Não apenas por você, pela sua filha. E se eu estiver errada? E se eu estiver exagerando? E se Preston realmente me amar e eu estiver apenas... Pare, Rebecca a interrompeu. Amor não se parece com controle. Amor não se parece com isolamento. Amor não se parece com humilhar sua esposa grávida em uma festa de caridade porque ela sugeriu uma doação. Isso não é amor. Isso é abuso. E você merece coisa melhor. As palavras atingiram. Fortes. Verdadeiras. Grace sentiu algo se quebrar dentro dela. Alguma barreira final. Alguma última defesa. Ela começou a chorar novamente. Lágrimas silenciosas. O tipo que vinha de exaustão profunda. Dor profunda. Eu queria que ele fosse diferente, ela sussurrou. Quando nos conhecemos, ele era tão charmoso, tão bem-sucedido. Eu pensei que ele cuidaria de mim. Eu pensei que era sortuda. Você estava apaixonada. Isso não é estupidez. Isso é humano. Mas eu deixei acontecer. Eu o deixei assumir. Eu desisti do meu emprego, dos meus amigos, da minha independência. Eu fiz isso. Grace, me escute. A voz de Rebecca era feroz agora. O abuso é insidioso. Não começa com agressão física. Começa com amor, com carinho, com tirar lentamente suas escolhas, até que um dia você acorda e percebe que está presa. Isso não é sua culpa. É assim que funciona. Eu deveria ter visto. Você vê agora. Isso é o que importa. Grace enxugou os olhos, respirou, tentou se centrar.
Amanhã, 2 horas, seu escritório, eu estarei pronta. Traga quaisquer documentos financeiros que você tenha. Extratos bancários, declarações fiscais, qualquer coisa relacionada ao Bitcoin. Vamos analisar tudo. Ok. E Grace, tenha cuidado. Não deixe Preston saber que você está planejando alguma coisa. Haja normalmente. Interprete o papel. É mais seguro assim. Eu sei. Elas se despediram. Grace encerrou a ligação. Ficou ali no pátio, sozinha no escuro. O universo continuava girando, indiferente, mas Grace se sentia menor do que o habitual. E também maior. Como se estivesse simultaneamente desaparecendo e expandindo. Ela voltou para dentro, subiu as escadas, voltou para a cama. Preston se mexeu. Você está bem? Ele murmurou. Banheiro. Grace sussurrou. Bebê na minha bexiga. Ele se virou. Voltou a dormir. Grace ficou ali deitada, encarou o teto, as sombras, as rachaduras no gesso que pareciam teias de aranha. Ela pensou em sua mãe, em morrer presa, em arrependimento. Ela pensou em sua filha, na vida que ela queria para ela, nas lições que ela queria ensinar. E ela pensou em si mesma, em Grace Thompson, graduada pelo MIT, detentora de Bitcoin, mulher com 1,2 bilhão de dólares. Essa mulher ainda estava lá, sob o medo, sob o controle, sob a atuação. Era hora de ela voltar. Grace fechou os olhos. Amanhã. Amanhã começa. Amanhã ela retoma sua vida. O escritório de Rebecca ficava no centro de Boston. Vidro e aço, 201º andar, vista para o porto. Grace estava sentada na área de recepção. 2 horas. Exatamente na hora. Ela disse a Preston que tinha uma consulta médica. Check-up de rotina. Ele mal olhou para cima do laptop. Não se esqueça de perguntar sobre aquela dor nas costas, ele havia dito, e o inchaço nos seus tornozelos. Grace acenou, sorriu, saiu. Agora ela estava sentada neste escritório. Este espaço limpo, profissional e poderoso. Esperando. Uma jovem associada saiu. Senhora Whitmore, a senhora Foster está pronta para a senhora? Grace a seguiu por um corredor. Passou por salas de conferência. Passou por outros escritórios. Para uma suíte de canto no final. Rebecca se levantou quando Grace entrou. Profissional. Organizada. Mas seus olhos eram calorosos. Gentis. Grace, entre. Sente-se. Posso te servir algo? Água. Chá. Água seria bom. A associada trouxe água e saiu. Fechou a porta. Grace e Rebecca sentaram-se em frente uma da outra. Uma mesa entre elas, mas não parecia confrontador. Parecia seguro. Como você está? Perguntou Rebecca. Cansada, assustada, pronta. Bem, essa é uma boa combinação, na verdade. Rebecca sorriu. Significa que você está levando isso a sério, mas está comprometida. Grace puxou uma pasta. Documentos que ela havia reunido. Extratos bancários. Declarações fiscais. A informação da carteira de Bitcoin impressa. Rebecca os espalhou pela mesa. Começou a revisar. Sua expressão ficou mais séria a cada página. Grace, ela disse finalmente, isso é mais do que abuso financeiro. Preston está planejando algo. O que você quer dizer? Rebecca apontou para um extrato bancário. Olhe para isto. 3 semanas atrás, ele moveu 2 milhões de dólares da sua conta conjunta. Colocou em uma conta apenas no nome dele. Grace se inclinou. Encarou os números. Ela não tinha notado. Preston cuidava de todo o sistema bancário deles. Ela raramente olhava. E aqui? Rebecca mostrou outro documento. Ele tem falado com um advogado de divórcio. Vê esta cobrança? Taxa de consulta. O sangue de Grace gelou. Ele está planejando se divorciar de mim?
Eu acho que sim. E eu acho que ele está planejando fazer isso logo após o nascimento do bebê. Quando você estiver mais vulnerável, mais dependente. Mas o pós-nupcial é um seguro. Ele quer que você assine primeiro. Aí ele se divorcia, leva tudo. Deixa você com $200 mil e um recém-nascido. Grace sentiu-se tonta, enjoada. A sala inclinou. Respire, disse Rebecca. Apenas respire. Grace respirou, soltou o ar. Concentrou-se no físico. A cadeira sob ela. A água em sua mão. O bebê chutando dentro dela. Ele tem planejado isso. Grace disse devagar. O tempo todo. Eu acho que sim. Ou pelo menos nos últimos meses. O momento sugere que ele está esperando você dar à luz. Máxima vantagem. Máxima vulnerabilidade. Isso é monstruoso. Isso é Preston. A voz de Rebecca era dura. Grace, precisamos agir rápido. Se ele está planejando se divorciar de você, precisamos proteger seus ativos. Agora. Como? Rebecca abriu o laptop. Começou a digitar. Nós criamos um trust. Colocamos seu Bitcoin nele. Irrevogável. Ele não pode tocar. Mesmo que ele se divorcie de você. Mesmo que ele tente reivindicar propriedade comunitária. Era seu antes do casamento. Continua seu depois. Isso é legal? Completamente. Você está protegendo ativos pré-matrimoniais. Isso não é apenas legal, é inteligente. Rebecca trabalhou rapidamente, puxando documentos, explicando termos. Grace tentou acompanhar, tentou entender. A linguagem legal era densa, complicada, mas a ideia básica era simples. Colocar muros entre o dinheiro dela e Preston. Garantir que ele não pudesse tocar. Controlar. Pegar. Isso levará cerca de 1 semana para finalizar, disse Rebecca. Mas assim que estiver pronto, você estará protegida. Completamente. E o bebê? Custódia? Isso é mais complicado. Mas você tem vantagens. Você é a mãe. Você é financeiramente estável. Você não tem histórico de abuso ou negligência. A menos que Preston possa provar que você é inapta, a custódia fica com você, com ele tendo direitos de visitação. Ele vai lutar. Deixe-o lutar. Você tem recursos. Você pode contratar os melhores advogados, colocar muros que ele não pode escalar. Grace absorveu isso. Tentou imaginar a luta, o tribunal, os argumentos. Eu não quero lutar, ela disse calmamente. Eu só quero ser livre. Eu sei, mas às vezes a liberdade exige luta. Às vezes você tem que passar pelo fogo para chegar ao outro lado. Grace olhou para Rebecca, para sua velha amiga, para esta mulher que estava lutando por ela. Por que você está me ajudando? Por que você se importa? Rebecca ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, porque eu estive onde você está. O quê? Circunstâncias diferentes, mas padrão semelhante. Depois da faculdade de Direito, eu me casei com alguém. Mais velho. Bem-sucedido. Ele parecia perfeito, até que não parecia. O que aconteceu? Controle. Sutil no início. Depois, óbvio. Ele queria gerenciar minha carreira. Meu dinheiro. Minhas escolhas. Eu fiquei por 2 anos, dizendo a mim mesma que era amor, que eu era sortuda, que ele sabia o que era melhor. Como você saiu? Eu não saí. Ele saiu. Por alguém mais jovem, alguém mais controlável. Me deixou sem nada além de dívidas que ele acumulou no meu nome. Grace encarou. Sinto muito. Não sinta. Isso me ensinou algo importante. Nunca mais eu seria financeiramente dependente de ninguém. Nunca mais eu daria a outra pessoa o controle da minha vida. Rebecca se inclinou. É por isso que eu me tornei advogada financeira. É por isso que eu ajudo mulheres a proteger seus ativos. Porque eu sei como é perder tudo. E eu sei o que é preciso para reconstruir. Você reconstruiu?
Sim. Lentamente. Dolorosamente. Mas sim. E agora eu ajudo outras pessoas a fazer o mesmo. Você não está sozinha nisso, Grace. Existem milhares de mulheres presas em situações semelhantes. Você apenas tem recursos que a maioria não tem. Use-os. Liberte-se. Depois ajude outras pessoas a fazer o mesmo. As palavras se estabeleceram sobre Grace. Pesadas, significativas, verdadeiras. Eu quero, ela disse. Eu quero ajudar outras pessoas. Assim que eu estiver livre. Assim que eu descobrir isso. Eu quero usar o dinheiro para algo bom. Você vai. Mas primeiro, você tem que salvar a si mesma. Aí você pode salvar outras pessoas. Elas trabalharam por mais 1 hora, assinando documentos, revisando planos, construindo muros. Quando Grace saiu, ela tinha uma pasta cheia de papéis, um plano, um caminho a seguir. Ela dirigiu para casa devagar, cuidadosamente, sua mente girando. Preston estava planejando se divorciar dela, deixá-la sem nada, tirar vantagem de sua gravidez, sua vulnerabilidade, sua suposta dependência. Mas ele não sabia sobre o Bitcoin, não sabia que ela tinha qualquer poder. Grace parou na garagem, sentou no carro por um momento. Ela verificou o celular. Atualização do preço do Bitcoin. $68 mil, seu patrimônio líquido. $1.258 mil. Preston estava planejando deixá-la com $200 mil. A ironia era impressionante. Grace saiu do carro, entrou, encontrou Preston em seu escritório. Como foi o médico? Ele perguntou sem olhar para cima. Bem, está tudo normal. Bom, estou pedindo o jantar. Tailandês, ok? Claro. Grace subiu, trocou de roupa, deitou-se na cama. Ela se sentiu estranha, desconectada, como se estivesse assistindo a si mesma de fora de seu corpo. Esta era a vida dela, esta casa, este casamento, este homem que estava planejando traí-la. Mas não por muito mais tempo. Grace colocou a mão na barriga. Nós vamos sair, ela sussurrou. Logo, eu prometo. O bebê chutou. Concordância. Aprovação. Grace fechou os olhos. Deixou-se sentir o medo, a raiva, a determinação. Ela estava farta de se fazer de pequena, farta de fingir, farta de ser controlada. A partir de agora, ela estava retomando seu poder. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. A partir de agora. 1 semana depois. Grace estava sentada em frente a Preston, no café da manhã. Café para ele. Chá de ervas para ela. Torradas. Ovos. A rotina. Eu não vou assinar o pós-nupcial, disse Grace. Preston levantou os olhos. Garfo congelado a meio caminho da boca. O quê? O acordo pós-nupcial. Eu não vou assinar. Ele pousou o garfo. Cuidadosamente. Deliberadamente. Por que não? Porque não é justo. $200 mil depois de 4 anos de casamento? Isso é insultante. Os olhos de Preston se estreitaram. Insultante? Grace, isso é mais do que generoso, considerando que você não trouxe nada para este relacionamento. Eu trouxe a mim mesma, meu tempo, meu apoio. Isso tem valor. Tem? A voz dele ficou fria. Porque do meu ponto de vista, eu tenho te sustentado por 4 anos, te abrigado, te alimentado, pagando por tudo enquanto você fez o quê, exatamente? Eu estava trabalhando até 8 meses atrás, ganhando $60 mil por ano. Dificilmente uma contribuição quando eu estou ganhando milhões. Grace sentiu sua raiva crescendo. Controlou. Ela havia praticado essa conversa com Rebecca. Sabia o que dizer. Como dizer. Eu não vou assinar, Preston. Se você quer um pós-nupcial, podemos negociar termos justos.
Mas eu não vou assinar algo que me deixe sem nada. Nada? Preston riu. Áspero. Cruel. 200 mil dólares é nada? Comparado ao que você tem? Sim. Mas o que eu tenho? O que eu ganho? O que eu construí? O que nós construímos? Eu estava lá te apoiando enquanto você trabalhava em sua startup. Enquanto você corria riscos. Eu estava lá. Preston se levantou. Com raiva agora. Realmente com raiva. Você estava lá fazendo o quê? Ficando grávida? Isso não é trabalho, Grace. Isso é biologia. As palavras atingiram como um tapa. Grace se levantou também. Mais devagar, mais pesada. Grávida de 7 meses e meio. Mas em pé. Eu quero que um advogado revise qualquer pós-nupcial antes de eu assinar, ela disse. Um advogado? Ah! A voz de Preston subiu. Com que dinheiro? Eu pago por tudo, incluindo qualquer advogado que você contrataria. Isso não é verdade. Sim, é. Cada dólar que você gasta vem de mim. Minhas contas. Meu dinheiro. Então, se você quer um advogado, você estará pagando por ele com meu dinheiro para lutar contra mim. Isso faz sentido para você? Grace encontrou seus olhos. Calma. Centrada. Eu tenho meu próprio dinheiro. Preston congelou. O quê? Eu tenho meu próprio dinheiro. Dinheiro que você não sabe. Dinheiro que é meu. O rosto dele passou por várias expressões. Confusão. Incredulidade. Raiva. Cálculo. O que você está falando? A voz dele estava perigosamente baixa. Eu estou falando sobre ativos que eu tinha antes de nos casarmos. Ativos que são meus. Que você não tem nenhuma reivindicação. Que ativos? Grace, você não tinha nada quando nos conhecemos. Você estava ganhando 60 mil dólares por ano morando em um apartamento de merda. Eu tinha investimentos. Criptomoeda. Da pós-graduação. Preston olhou para ela. Processando. Quanto? O suficiente para eu não precisar assinar seu pós-nupcial. O suficiente para eu contratar meu próprio advogado. O suficiente para eu não ser dependente de você. Quanto, Grace? Ela respirou fundo. Disse o número. 1,2 bilhão de dólares. O silêncio foi absoluto. Preston ficou ali, boca aberta, olhos arregalados, congelado. Então ele riu. Áspero. Descrente. Você está louca? Eu não estou. 1,2 bilhão de dólares? Grace, você está se ouvindo? Isso é delirante. A gravidez realmente fez você enlouquecer. Eu comprei Bitcoin em 2009. 100 moedas. 800 dólares no total. Eu esqueci delas até 3 meses atrás. O riso de Preston morreu. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Procurando o riso. A piada. Você está falando sério? Sim. Me mostre. Grace pegou o celular e abriu o aplicativo da carteira Bitcoin. Mostrou-lhe a tela. Preston pegou o celular. Encarou os números. O rosto dele ficou branco, depois vermelho. Isso não é possível, ele sussurrou. É possível, é real e é meu. Ele olhou para ela, olhos em chamas. Você teve isso o tempo todo? Eu esqueci. Eu só o redescobri 3 meses atrás. 3 meses? A voz dele subiu. Você soube por 3 meses e não me contou? Não. Por que não? Eu sou seu marido. Por causa disto. Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. Como se fosse seu. Como se você tivesse algum direito sobre isso. Mas você não tem, Preston. É meu. Eu ganhei antes mesmo de te conhecer. As mãos de Preston tremeram. Ele pousou o celular. Isso muda tudo. Sim. Muda. Precisamos conversar sobre como investir isso. Como